Fala pessoal, vou estar mostrando um pouco aqui sobre o indicador Elite e todos os benefícios que ele tem por partes. Primeiramente vou estar mostrando sobre o volume. O que significa o volume? O trade que não utiliza o volume está perdendo dinheiro, porque ele não vai conseguir identificar quando vai ter um rompimento, quando vai ter uma correção de tendência, quando vai ter uma correção de reversão. Então, o volume poderá confirmar para você a sua expectativa, seja ela de continuidade de tendência ou uma reversão de movimento, que é a correção, né? Então, o nosso indicador ele tem isso para você e faz essa análise automático. Presta atenção na minha tela aqui, eu vou estar fazendo algumas marcações na cor verde. Vou estar colocando uma setinha aqui que é o volume, tá? Presta bem atenção que eu vou estar colocando uma setinha aqui pegando uma tendência de alta. E o indicador confirmou para nós pelo volume. Pode analisar aqui que tem uma linha pontilhada traçando o gráfico inteiro aqui e no volume também. Tá vendo que tem uma linha pontilhada, ó, bem no volume? Essa linha pontilhada indica quando está acontecendo uma correção de tendência, que vai acontecer uma reversão e continuar uma tendência de alta. Então o próprio indicador já faz essa análise no volume que a gente programou profissionalmente para que quem está iniciando ou quem já é intermediário e não utiliza o volume conseguir entender quando vai estar acontecendo aquele movimento, para não pegar uma tendência de baixa, pegar uma operação de baixa e tomar loss por conta que o preço continuou pegando tendência de alta. Então, pode analisar o seguinte, teve aqui uma correção, né? Nessa região aqui onde saiu essa seta. Não vou falar sobre a seta agora, vou falar mais para frente. E assim que pegou essa nova tendência, que o próprio indicador já mostrou no volume, o volume começou a fazer o que? Teve um aumento de alta. E o preço fez o que? Pegou uma tendência de alta gigantesca. Então aqui seria uma entrada perfeita, né? E aqui a gente consegue analisar que o próprio volume já nos indica quando o gráfico está lateralizado com pouca movimentação. Aqui abaixo a gente pode ver pouca movimentação no volume e aqui no gráfico a gente tem pouca movimentação de velas até pegar uma nova tendência. Então o próprio indicador já nos indicou nessa região que teria uma correção, indicou no volume e tendência gigantesca de alta nessa correção que ele fez de acordo com o volume, confluência de um suporte que já tinha sido marcado automático pelo indicador, tá? Pode ver que tem uma linha marcando um suporte também, que eu vou explicar sobre o suporte e resistência, quais são os benefícios dele, certo? Então, já que você já entendeu um pouco sobre o volume que o próprio indicador tem, pode analisar aqui também que ele tem uma média móvel de 21 períodos no volume, indicando quando a força é forte, quando vai acontecer uma reversão ou quando o preço vai continuar com pouca movimentação. Então tudo isso é explicado dentro da nossa área de membros. Vamos falar agora um pouco sobre suporte e resistência. Analisa o seguinte: todos os traders marcam suporte e resistências no topo e no fundo, mas nunca marcam suporte e resistência intermediários, que é na micro, na macro, né? Que é muito importante. Então aqui o indicador ele marca para você no automático quando é uma resistência fraca, quando é uma resistência média, quando é uma resistência intermediária e quando já foi testada essa resistência e criou uma estrutura forte de se que o preço retornar naquela região vai ter uma retração. Isso acontece também no suporte. Pode ver que as marcações de resistência ou suporte têm cores diferentes. Quando é uma resistência fraca ou intermediária ou média, fica na cor azul, porque são possíveis regiões de que o preço pode tocar e retrair. Como não foi testado, essa cor azul não é interessante pegar, mas isso você vai aprender dentro da área de membros. Quando ela já é uma região testada e verificada para que seja uma estrutura boa de retração ou de reversão de tendência, fica na cor verde, seja na resistência ou seja no suporte. Ó. Cor verde, pode ver que já foi testado várias vezes essa região do suporte e na resistência também. Aqui no fundo a gente já tem bastante toque. Então isso é muito importante, o nosso indicador faz isso para você no automático,
Caso você queira reproduzir essas mesmas marcações na corretora, você já sabe o momento certo de que quando o preço retornar, vai ser uma região forte para você estar pegando aí. Então, vou estar explicando agora sobre a linha de tendência. O que são linhas de tendência? É uma linha de tendência linear que geralmente mostra que algo está aumentando ou diminuindo, que são os filtros de alta e de baixa. Como assim? LTB, linha de tendência de baixa, e LTA, linha de tendência de alta. Marquei aqui na tela somente para você entender mais ou menos o que significa. Então, ele já faz automático para você essa marcação, que é muito importante. Então, nessa região aqui que a gente está vendo, uma linha branca traçando o gráfico todo até lá embaixo, que isso é uma linha de tendência de baixa. Mas a gente consegue analisar que aqui, ó, nessa linha de tendência de baixa, já foi testada, ó, e foi testada e retornou na queda depois que teve o toque. Então, são marcações excelentes que o próprio indicador faz para você, sem você se preocupar com aquela possibilidade, nossa, mas se chegar e não for uma região boa, você vai conseguir identificar com o volume, você vai conseguir identificar com outras confluências que é ensinado dentro da área de membros. Então todas as análises que ele faz no automático são tudo exatas. Vai pegar certinho os pontos mais fortes de padrão, de candle, de pavio, ó. Fica em ciminha certinho. Então isso é muito importante para você que é iniciante, ou intermediário, ou já consistente. A gente pode analisar agora também sobre Fibonacci. Você opera Fibonacci? Você já entende um pouco de Fibonacci? Sabe fazer a projeção de Fibonacci para você aproveitar as melhores regiões? Então o nosso indicador faz para você no automático. Como que funciona a Fibonacci? Vamos analisar esse gráfico aqui agora. Perceba que pegou uma tendência de alta aqui. Vou estar marcando aqui com uma seta essa tendência, ó. Pegou uma tendência forte de alta. E o que aconteceu? O indicador primeiramente indicou que essa retração, essa correção aqui embaixo, de que iria pegar uma nova tendência de alta, pegou essa tendência de alta até lá em cima e pegou um novo topo. Nesse topo corrigiu nosso volume e mostrou que teria uma correção. O que aconteceu? Ele retornou numa baixa e corrigiu na Fibonacci. Você sabe o que significa Fibonacci? Presta atenção aqui do lado direito da minha tela, vou estar marcando com uma setinha. Ó. Aqui na Fibonacci a gente tem a marcação de 38.2, 50.0, 61.8 e 100.0 e 00. Quais são as regiões mais fortes da Fibonacci? Essas três, 38.2, 50.0, 61.8. Pode analisar, igual eu estava explicando, o preço pegou esse topo numa resistência, retornou numa baixa, e aí ele corrigiu na onde? Em cima da Fibonacci, da 38.2, que é uma das regiões mais fortes da Fibonacci, que sempre que o preço chega, ele retorna na correção. Então corrigiu aqui na Fibonacci, pode ver que teve um suporte já aqui, que o próprio indicador já analisou para nós, um suporte fraco, mas que é uma confluência boa, pois estava em cima da região do 38.2. O nosso volume já indicou uma reversão de tendência, que o preço iria corrigir ali e iria retornar para a tendência que estava buscando, que era de alta. Pode ver que o volume vendedor já baixou depois dessa confirmação, saiu a nossa seta de compra também, e para finalizar com mais uma confluência, pode ver que teve uma LTA passando nessa região também. Então uma confluência excelente, várias confluências você teve, não apenas só uma. Então você entraria aqui tranquilamente sem se preocupar, pois teve muitas confirmações para você. Uma outra coisa interessante, presta atenção que tem muitas marcações aqui no gráfico, e muitas das vezes tem gente que não gosta de deixar a Fibonacci aparecendo. Então a gente colocou um botão aqui escrito FIB do lado direito aqui em cima, um botão vermelho. Você pode desligar a Fibonacci e a LTA ou LTB, ó. Você clica no botãozinho aqui em cima, desliga a Fibonacci. Você pode ligar ela de novo quantas vezes você quiser, que ela vai aparecer para você, caso você queira ver a projeção certa. Para você, se você quiser colocar essa marcação lá no gráfico da corretora para reproduzir, é interessante também, né? Então esse é o maior objetivo da Fibonacci, você saber a projeção de quando que o preço vai chegar naquela região e retornar com outras confluências.
E para finalizar aqui agora, antes de eu mostrar uma entrada pegando com o indicador, sobre as setas de compra e venda. Então mostrei aqui essa correção que teve com várias confluências e também saiu uma seta de compra de uma tendência totalmente excelente de correção. Aqui também a gente tem uma entrada de venda nessa seta aqui. Pode ver que o gráfico derreteu aqui, né? De acordo com a seta, numa correção excelente com outras confluências, que isso você vai entender sobre os gatilhos dentro da área de membros. Você vai aprender a operar no OTC também, tá ok? A gente pode analisar aqui também, nessa região, que teve a confirmação de várias confluências aqui e também saiu nossa setinha de tendência e explodiu aí, pegando uma tendência excelente. Que isso também você vai entender perfeitamente como pegar essas regiões top. Pode perceber também sobre a banda de Bollinger, que tá vendo que tem essas linhas pontilhadas em volta do gráfico? Isso são banda de Bollinger. Pode ver que ela fica na estrutura certinha do movimento e poucas velas saem de dentro dela e já retornam, que são pontos de correção quando se conflui com outros benefícios que o indicador marca. Então aqui a gente teve uma correção fora da banda de Bollinger, saiu setinha, correção no volume, em cima de uma linha de suporte que pegou numa Fibonacci de 23,6 e explodiu na tendência. Então isso aqui é excelente para quem está iniciando, para quem não tem entendimento ainda de marcação, para quem ainda não sabe marcar no gráfico. Isso aqui é muito importante, até para pessoas intermediárias que ainda entendem um pouco, mas ainda tem um pouco de dificuldade, perde um pouco de dinheiro. E para quem já é consistente e não utiliza volume, não utiliza algumas ferramentas que eu estou mostrando aqui, é excelente também. Beleza? Então, o intuito aqui não é extorquir você, tirar um monte de dinheiro seu para você ter esse indicador com você aí. Vou estar disponibilizando o link para você estar clicando, ver o site aí do nosso indicador, ver alguns depoimentos de algumas pessoas que já utilizaram, teve resultados, certo? E a gente vai estar disponibilizando um valor totalmente acessível até amanhã meio-dia para você estar colocando ele em prática no seu computador, testando ele. Você tem 7 dias de teste. Se você não gostar, você pode pedir o reembolso sem nenhuma burocracia. O nosso intuito é ajudar, não somente disponibilizar PDFs de ajuda, né? Mas sim uma ferramenta que vai ser excelente no seu dia a dia, pegando entradas perfeitas aí e não ficar perdendo mais dinheiro com operações mal sucedidas. Então agora eu vou estar pegando uma entrada aqui, vou estar mostrando uma entrada que foi feita hoje no OTC ainda com o indicador perfeita aí de venda. Então a gente pode analisar aqui que saiu uma entrada de venda aqui junto com uma confluência do volume. A gente pegou uma entradinha para 5 minutos de expiração. A gente pode analisar aí que o volume já tinha confirmado que teria uma retração, uma correção aí de venda, né? Saiu com uma setinha, a setinha saiu lá em cima, a gente pegou a entrada bem após, depois da setinha, porque a confluência estava totalmente excelente com a confirmação do indicador. Então a gente, analisando, igual a gente ensina na área de membros gatilhos, foi excelente, ó, EURUSD, OTC, 1 minuto aí de time frame, operação para 5 minutos. Então aqui essa operação, a vela vai derreter o preço, né? Por conta que já teve correção do volume, foi uma correção em cima de uma Fibonacci de 38,2. Pode ver aí que o volume já está pegando tendência de baixa. O gráfico está querendo retornar para corrigir o preço, buscar a tendência de alta ainda, mas o volume já confirmou e essa vela aí vai derreter muito. Vai romper essa região da LTA, pode ver que já teve um toque na LTA e agora vai derreter ela tudo, rompendo e buscando o suporte lá na parte de baixo do gráfico. Pode ver no indicador aí do lado esquerdo que tem uma região de suporte lá embaixo e tá rompendo agora uma região de LTA. Não estou fazendo nenhuma marcação na corretora, que não é necessário. Falta 2 minutos de expiração essa entrada. Uma entrada tranquila. Essa vela aí vai buscar petróleo agora. Já nos indicou tudo que a gente precisa, certo? Então a gente consegue pegar entradas perfeitas sem se preocupar se vai dar win ou vai dar loss, porque assim,
Quando você tem muitas confluências com as operações e análises, você já consegue entrar com mais clareza e confiança, que é o que a gente busca. Então a gente procura treinar o seu psicológico para você poder pegar entradas boas, né? Então a gente está entrando na continha real aí, entradinha de 50, tranquilo. Pode ver que a vela derreteu aí de acordo com o que eu vim explicando. Ó, regiãozinha top aí de baixa, sinalzinho de venda. Volume já tinha confirmado a correção. O volume aí, ó, tá aumentando no máximo de acordo com a confluência que a gente já tinha analisado, né? Então o preço não retorna mais nessa região aí. Nosso indicador faz análises excelentes, exatas. Você deve estar se pensando, pô, mas tem indicadores que faz quase a mesma coisa. Não, não faz. Isso a gente testou vários meses aí antes de disponibilizar para as pessoas. A gente fez muitos testes em todos os time frame para saber o momento certo de pegar as melhores entradas. E a gente fez uma correção totalmente profissional, quanto no volume, quanto nas setas de tendência. Então isso é muito importante. Pode ver que falta 20 segundos para finalizar essa entrada. Sem nenhuma preocupação. Se fosse para você pegar uma entrada no dia, ele é excelente também. 2 entradas, 3 entradas no dia também. Ele é para você bater meta. Buscar entre 50, 100, 150 no dia. Sem fazer loucura, pensando a longo prazo. Um segundinho de operação, um inzão. E tá pago a nossa operação aí, de acordo com o indicador. Então a gente consegue pegar operações excelentes. Você vai aprender a colocar o gráfico no OTC, operar com gatilhos secretos no OTC, né? E é isso, espero que você tenha gostado. O link para você estar adquirindo ele no valor mais promocional, mais acessível que tem, podendo parcelar até 12 vezes. Aproveite, vai estar disponível até amanhã, meio-dia.